Então, você provavelmente tem olhado para veículos usados e notou que os Range Rovers usados são tão baratos. Porque é assim, se são bons o suficiente para o rei e a rainha da Inglaterra, deveriam ser bons o suficiente para nós. Eles possuem as tecnologias mais recentes, formas voluptuosas, pintura de alta qualidade insuperável e habilidade fora de estrada que supera qualquer coisa, exceto um Land Cruiser ou Jeep Wrangler. Por que de fato você encontrará um Range Rover usado tão barato? Vamos entrar nisso agora. Isso mesmo, estou sempre procurando algo um pouco mais único. Estou entediado com veículos como o Dodge Durango, Jeep Grand Cherokees, Lincolns e até mesmo tentando evitar o problemático Volkswagen Atlas. Isso sempre me mantém em busca da próxima grande coisa, o que me leva aos Range Rovers. É de fato um veículo que eu quero possuir ou você deveria possuir, e por que eles são tão baratos no mercado de carros usados? Poderia ser bom demais para ser verdade? Aqui temos um par de belos Range Rovers. Aqui temos um belo HSE. Estamos olhando um SVR. É absolutamente lindo. Aqui temos outro incrível Range Rover em tamanho real, grande e dominante. Claramente esses dois veículos deslumbrantes têm um custo significativo. Estamos falando de um valor bem acima dos 6 dígitos. Se você quiser ter um Range Rover novinho em folha, terá que pagar o preço. Então, como podemos afirmar que esses Range Rovers usados são tão baratos? Bem, logo se começa a vasculhar os comerciantes. Eu vasculho classificados em sites canadenses e americanos como autotrader.com e autotrader.ca e chego à mesma conclusão. Eles realmente se desvalorizam muito rapidamente. Com um Range Rover moderno, olho para 2013 e extrapolo para 2023 observando veículos que perderam cerca de 85% de seu valor original. Veículos que começaram a 60 ou 70 mil dólares agora podem ser encontrados por 10 ou 15 mil dólares. Encontrei alguns veículos nos comerciantes por volta de 7 a 8 mil dólares. Se avançar alguns anos, eles se tornam muito caros. Você está perdendo cerca de 80 mil dólares, 85.000% do valor original nos primeiros 10 anos. Como isso se compara com os concorrentes? Veículos como um 4Runner moderno perderão cerca de metade de seu valor nos primeiros 10 anos. Um Audi Q5, antigo à nossa frente, também perderá a maior parte do seu valor no mesmo período, devido a problemas conhecidos do grupo Volkswagen Aktiengesellschaft, como vazamentos de líquido de arrefecimento, queima de óleo, problemas na corrente de distribuição e ferrugem. Esses veículos perdem cerca de 70 a 75% do valor original em 10 anos, mal superando marcas como BMW ou Range Rover. BMW X5S como este, um X5, perde cerca de 75% de seu valor original nos primeiros 10 anos devido aos altos custos de manutenção e preocupações com a confiabilidade do serviço. Veículos como o Lexus RX, se você analisar seu histórico, mesmo após 10 anos, ainda mantém cerca de 45% a 50% de seu valor original. Em suma, eles só perdem cerca de metade ou um pouco mais do seu valor original em 10 anos, claramente devido à reputação da Lexus. As pessoas não sentem necessidade de descartar esses produtos após 5 anos de uso, pois eles simplesmente continuam funcionando perfeitamente. E sim, eles são ultra confiáveis. Portanto, é evidente que tudo se desvaloriza em 10 anos. A maioria dos SUVs de luxo importados da Alemanha perde de 70% a 90% do valor em 10 anos, enquanto muitos dos japoneses, como Lexus, Toyota e Acura, ficam mais próximos do ponto médio. Vamos direto ao ponto, porque de fato alguns desses Range Rovers modernos usados são tão baratos. Veículos como este Range Rover HSE, como vemos aqui, todo desgastado e sentado em seu traseiro, é um que claramente só vai valer cerca de 10 ou 15 mil dólares. E tem estado aqui no fundo com todo esse lixo e caixotes e damage. Só porque não está pronto para a estrada, temos outro Land Rover da mesma família. Situação semelhante. E a razão pela qual muitos deles chegam a esse estado decrépito é porque o primeiro ponto, o custo de serviço e manutenção é simplesmente astronomicamente alto. Veja essas peças do Range Rover, temos peles de porta, diversos painéis de carroceria e muito mais. Abaixo encontramos inúmeros painéis de carroceria e outros componentes de vários desses Range Rovers. Vamos encarar, se você levar seu veículo por causa de uma luz de verificação do motor, vai te custar de 200 a 400 dólares em taxas de diagnóstico.
Além disso, não podemos esquecer da recente alta na taxa de serviço da oficina de cerca de $200 por hora apenas para levar o veículo e dar uma olhada. E ainda temos a média de cerca de 13 a 14 mil dólares por ano em custos de manutenção. Se nada quebrar, isso é apenas manutenção básica para levar o veículo à oficina. Eles fazem serviço de óleo, verificam o carro no elevador, tiram as rodas, checam os freios e se certificam que tudo está funcionando sem anomalias sérias. Se houver, fazem um relatório e enviam um orçamento para grande reparo quando as coisas ficam feias. Pode-se esperar de $1.000 a $2.000 para a manutenção anual desses Range Rovers modernos, mesmo valendo apenas $10 mil hoje. Mas lembre-se, como foi um veículo de $100 mil, as peças que vão nele ainda são baseadas nesse preço. É por isso que você ainda vai acabar pagando caro por qualquer peça que vá para o seu Range Rover moderno. E claro, quando você fica preso pagando essas contas de serviço enormes, começa a ficar cansativo. Segundo o Repair Pal, um Toyota RAV4 de anos similares tem um custo anual de manutenção estimado em cerca de $429. Imagine fazer um conjunto de freios em todo o redor de um Toyota RAV4 custando cerca de $700. Fazer um conjunto completo de freios em qualquer um desses excelentes SUVs de luxo britânicos provavelmente custará de $3 a $4 mil. Grande diferença não só na manutenção anual, mas também quando os grandes golpes acontecerem, ficará feio. A segunda razão pela qual muitos desses veículos são tão baratos no mercado de usados se resume ao preço do novo e incentivos. Quando você olha para muitos desses veículos, encontra ótimas ofertas no mercado de usados. Por quê? Porque foram desvalorizados rapidamente e há muitos veículos de modelos recentes assim. Eu tenho um Jaguar F-Type e recebo quase semanalmente e-mails dos vendedores oferecendo descontos de $2.000, $3.000 até $10 mil, valores de troca e incentivos com financiamento e taxas de leasing melhores do que a maioria dos bancos oferece. Claro, as pessoas querem ter o mais recente e o melhor. Elas observam seu carro que tem 2 ou 3 anos. Elas pensam que a garantia está terminando em breve. Eu compro um certificado de pré-propriedade ou simplesmente sigo em frente e pego um desses veículos novos? Bem, na verdade são esses altos níveis de incentivo, o impulso que vem do fabricante, do seu revendedor local, que estão realmente criando essa falsa sensação de urgência que você sente, que precisa realmente comprar o próximo e mais recente e melhor assim que quiser entrar no próximo, um antigo é notícia velha. Então eles inundam o mercado e, como não são populares no mercado de usados, ficam por 100, 200, 300 dias. Esses veículos podem ficar em um lote por 2 ou 3 anos, possibilitando a aquisição de belos modelos como este Range Rover HSE Sport. Pode pegar esse outro Sport pequeno. Sport. Obviamente, há diversos tipos de trabalhos diferentes aqui. Há Range Rovers mais velhos aqui. Com várias opções disponíveis e longos períodos no lote, os preços acabam caindo. O próximo ponto é que neste custo global de energia em constante mudança, todos estão migrando para a eletrificação. A conversa sobre hidrogênio e, claro, o uso de um motor de combustão interna padrão agora é realmente penalizado. Se você dirige um V8 que consome muito combustível, vai pagar caro na bomba, especialmente em países como o Canadá, onde há um imposto especial chamado Imposto de Carbono. Esse imposto é apenas uma desculpa para mais receita pelo governo devido à sua má gestão e operação dos cofres públicos. Você está sendo penalizado por um consumo de combustível mais alto, preços de combustível mais elevados e muitos desses veículos, agora você pode pagar $2 ou mais por litro apenas porque muitos deles usam o combustível premium, que é caro. Há cidades no Canadá agora que estão pagando mais de $2, chegando a 230 por litro. Isso é absurdo. E veículos como este Discovery novinho em folha que estamos olhando aqui, você pode esperar cerca de 19 milhas por galão e cerca de 23 milhas por galão na estrada. Muito ruim quando você considera que muitos híbridos modernos ou híbridos de luxo estão conseguindo uma economia de combustível muito melhor do que isso. Então não demora muito para calcular a simplicidade da questão. Então você dirige esses veículos por 52 semanas do ano, você enche o tanque toda semana, porque a maioria das pessoas que usam o carro para ir ao trabalho colocam cerca de um tanque por semana.
Com gasolina a $2 o litro, você pode esperar gastar quase $10.000 por ano apenas com combustível para manter um veículo na estrada. A depreciação e o custo do consumo de combustível são preocupações reais. Veículos eletrificados da Tesla e outras marcas, como o Toyota Highlander híbrido, oferecem opções fáceis de usar, baratas para o dia a dia e ainda confiáveis. Isso gera uma grande economia financeira. Conseguir um desses a longo prazo será quase proibitivo em termos de custos. Com o tempo, você começa a ver a luz, mas não pode arcar com os custos de combustível. O quarto fator a considerar é a questão da reputação. Muitas das razões para esses veículos perderem tanto valor no mercado de usados é apenas a reputação. Muitos presumem que eles são muito inconfiáveis. Embora possa haver alguma verdade nisso em modelos seletivos, nem sempre é totalmente o caso. Muitos Range Rovers são razoáveis, você pode entrar e sair de 1 em 5 anos se escolher o modelo certo e não vai quebrar o banco. Com o veículo certo e um pouco de sorte, você pode passar relativamente ileso. Mas é a reputação que faz as pessoas presumirem que tudo vai quebrar, explodir, derreter, travar. Ou seja, a reputação não se resume a serem um dos melhores veículos off-road do mercado com os sistemas 4x4 mais avançados do mundo. Mas o outro lado é que sim, a confiabilidade é algo que ganhou uma má reputação no mundo do Range Rover e, portanto, você tem que tirar a palha e decidir, vale a pena? Eu adoro esses veículos, acho que são incríveis. O número 5 é a confiabilidade. Esses são os problemas que você enfrentará ao possuir alguns veículos da Range Rover. Temos aqui o Discovery e há vários problemas que você preveria com o Range Rover Discovery. Muitas pessoas os adoram, são ótimos e muito atraentes. Eles têm todas as comodidades que você esperaria de muitos SUVs de luxo britânicos. Veja esses faróis incríveis. E eles têm uma excelente grade frontal. Lindo! Observe as grades ali e também à frente. Um veículo atraente com muito vidro no teto. Rodas lindas. Belos detalhes por todo lado. Veículo lindo por todos os lados. Então entendo por que as pessoas compram esses. Muitas pessoas reclamam de apreensões de virabrequim, ou seja, problemas nos rolamentos de biela causando travamento da massa recíproca, queima de rolamentos e inutilização do motor, o que é lamentável. Claro, né? A suspensão a ar, o sistema de suspensão autonivelante em praticamente todos os Range Rover tem sido um problema conhecido. E isso não é diferente aqui que tem áreas problemáticas e, claro, você fala sobre airbags, você fala sobre bombas e relés e todos os elétricos e relés associados e controles para acompanhar isso, significa que você provavelmente vai ter um problema ao longo do caminho com alguma da suspensão a ar em alguns desses veículos. Agora, infelizmente, outra parte dentro, há um pequeno gatilho para seus freios elétricos, então seus freios de estacionamento aqui atrás são um problema conhecido, onde eles travam ou agarram e não soltam. Esses freios podem ser um problema sério. Eu sei que no meu F-Type também foi um problema. O gatilho travado pode não travar ou destravar, apenas chiar e uivar, um problema conhecido. O sistema de infotainment é outro grande problema, requerendo atualizações de firmware e muitas vezes não funcionando. No meu F-Type, nunca funcionou bem, dando erro de cartão Subscriber Identity Module. Levei ao concessionário, demorando 1,5 para encomendar um novo cartão, mas após 1 semana é um problema novamente. Atualmente não tenho navegação no meu F-Type. Eles usam um sistema semelhante em muitos desses Range Rovers modernos, sendo um problema conhecido. Infelizmente, em algumas transmissões de veículos, existem 3 componentes principais que são muito caros para consertar. Motor, verifique, há problemas. Transmissão, verifique, você tem problemas lá. E a parte elétrica, verifique, tem problemas lá. Eu vou te mostrar outras pequenas áreas problemáticas, como esta região do porta-malas, conhecida por ser um problema. Ela não abre ou trava e a maçaneta simplesmente não funciona mais. Ela se solta internamente e simplesmente para de funcionar. Isso é um problema, então aqui em cima temos mais problemas sobre o capô, vazamentos de óleo, um problema comum. Você pode começar a ter vazamentos de óleo e refrigerante de lugares inesperados. Nunca se ouviu falar de uma parte do acelerador do sistema de combustível precisar de uma linha de refrigerante passando por ela. De fato, os corpos de borboleta vazando refrigerante são outra área problemática, o que significa grandes quantias saindo do seu bolso. Infelizmente, os problemas não se limitam ao Range Rover Discovery. Outros modelos como o HSI Sport também apresentam defeitos. Por serem motores de injeção direta, é comum ter sujeira de carbono e problemas com os injetores, que são conhecidos e difíceis de remover.
Os motores V8 são muito caros para substituir, o que se torna um problema. As transmissões ZF de 8 velocidades, apesar de geralmente robustas, apresentaram alguns problemas. Além disso, há relatos de infiltrações de água no interior do veículo. Infelizmente, é possível encher isso como um aquário. Essa é outra área que requer sua atenção. Você precisa lidar com vedações, vazamentos e problemas similares. Também mencionamos o acúmulo de carbono no escapamento, que está visivelmente sujo. De fato, o acúmulo de carbono é uma possibilidade. Porque muito combustível pode resultar em fumaça saindo do escapamento. De vez em quando você vê nuvens de fumaça preta, além de motores barulhentos. Em alguns desses modelos, eles têm um supercharger com um snorkel na frente que começa a fazer barulho, especialmente em baixas rotações. Em marcha lenta, você ouvirá barulhos aleatórios de batidas e estalos, especialmente ao desligar a ignição. Isso pode indicar o começo do fim para o supercharger. Esse problema ocorre em veículos como o Range Rover Evoque. As preocupações com a confiabilidade não são infundadas. Existem algumas áreas problemáticas, mas não é tão ruim quanto dizem. No entanto, você poderia estar literalmente jogando os dados, e muitas pessoas não querem fazer isso. Se você tem procurado no mercado de usados, provavelmente se pergunta sobre os BMWs e por que os BMWs usados são tão baratos. Espero ver cada um de vocês na próxima vez. Veremos vocês em breve. Tchau!